Jesus fala de uma grande tribulação e diz que nunca houve. Transtorno igual desde que existem nações e nunca mais haverá. Essa é uma grande tribulação mundial que precederá a volta do Senhor? E como também explicar o texto seguinte aí do versículo 29, 30? Quase todo mundo, né, utiliza esse texto, né, de Mateus 24 para ensinar que haverá uma grande tribulação mundial, né? E só que ninguém sabe explicar, né, o que é esse abominável da desolação no lugar santo, né? Não consegue explicar porque, na verdade, esta passagem ela já se cumpriu, queridos. Esta tribulação não diz respeito a uma tribulação mundial que alcançará a igreja imediatamente antes da vinda de Jesus. Repare, né, a descrição, né, quando vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, olha só, então os que estiverem na Judéia, não dá para tirar isso aqui do contexto, os que estiverem na Judéia, e não os que estiverem no mundo todo espalhados, é na Judéia, né? Para nós compreendermos, né, e termos a certeza do que ele está falando, é muito útil que a gente pegue as mesmas passagens nos outros evangelhos, né? Os outros evangelhos tornarão muito claro o que o Senhor Jesus estava querendo dizer quando ele fala sobre o abominável da desolação, quando ele fala do lugar santo. Olha só, a mesma passagem, por exemplo, aqui em Lucas, tá? Está no capítulo 21 e no verso 20. Olha que interessante. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então você veja, né? Aqui em Mateus ele vai falar: quando vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação. E aqui em Lucas ele fala: quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos. Então, o lugar santo qual é? Jerusalém. Fica muito claro. E a abominação da desolação, o que é? Os exércitos. Ao que ele se refere? Ele se refere, né, aos exércitos romanos que sitiam Jerusalém no ano 70. É a isso que ele se refere. Não, mas não é ao fim dos tempos? Não. É algo que já aconteceu. Ah, mas aqui Jesus foi perguntado sobre a volta dele. Cuidado. Aqui no começo do capítulo 24 de Mateus, a palavra vai nos dizer assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Quer dizer, eles chamavam a atenção do Senhor para a grandiosidade daquela estrutura. Mas Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois, uma semana mais tarde, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? Que coisas? A destruição do templo. Então aqui ele vai falar sobre aquilo que ele havia dito a eles, a destruição do templo. A destruição do templo, queridos, não acontece no final, na volta dele, mas acontecerá no ano 70, quando os exércitos romanos sitiarem Jerusalém. Então este é o assunto. Só que eles não entenderam,
né, quando Jesus falou da destruição, veio imediatamente na mente deles o texto do livro do profeta Zacarias, capítulo 14, que fala sobre um outro momento em que haverá uma invasão de Jerusalém, mas aí não a destruição do templo, mas sim uma luta contra o povo de Israel, e uma luta em que metade da cidade será levada cativa, mas metade ficará, que é diferente do que ele fala aqui, né, e que aconteceu nos anos 70, mas eles não sabiam que isso ia acontecer, ia haver duas oportunidades. Então eles logo perguntam: e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então veja, Jesus, ele está falando sobre duas coisas. A primeira coisa que ele está falando, destruição do templo. A segunda coisa que ele fala é sobre a volta dele. Só que, né, se você não entender que ele fala distintamente sobre as duas, você mistura as estações. Então ele começa a falar, e ele começa a falar sobre o princípio das dores. Ainda que nós vejamos estes sinais, por exemplo, como muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos, né? Ainda que isso se pareça muito com os nossos dias, Jesus, ele é muito claro: essas coisas são o princípio das dores. Então essas coisas todas aqui no relato de Jesus acontecem antes de Jerusalém ser sitiada por exércitos. Então o princípio das dores, tudo isso aqui se refere aos primeiros anos do cristianismo, ou seja, desde o tempo em que Jesus citou a profecia, né, até a guerra judaico-romana, que acontece entre os anos 66 e 73. Então, todas essas coisas aqui vão acontecer, esses sinais vão acontecer na história, né, antes da destruição de Jerusalém. Então, por exemplo, né, não, mas falsos profetas é uma característica dos nossos tempos. Não. Flávio Joséfo, que foi uma testemunha ocular desta guerra, que aconteceu durante 7 anos, ele descreve da seguinte maneira, né, no livro História dos Hebreus, na página 1368. Os revoltosos serviam-se, olha só, de falsos profetas para enganar o povo, a fim de conter com semelhantes promessas os que queriam fugir de Jerusalém. Então, os revoltosos, eles usavam de falsos profetas para enganar o povo e fazer o povo ficar em Jerusalém, né? Isto contestando a ordem do Senhor Jesus. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então eles queriam manter o povo em Jerusalém. Por quê? Para se levantar contra o poderio romano, tá? Então você veja, estes sinais são sinais que se cumprem naqueles primeiros anos. Esta grande tribulação é a tribulação que começa contra os judeus. Mas o que Jesus quis dizer, de fato, quando ele falou dela? Ele se refere, né, à invasão, né, de Israel, de Jerusalém, e a destruição do templo pelos romanos, né? Fica muito claro quando você vai estudar a abominação da desolação, que é sempre um poder pagão, gentílico, né, que invade, né, a terra do povo da promessa, a terra de Israel, mas precisamente Jerusalém e o monte do templo, e ali ele coloca o seu poder, que foi o que fizeram os romanos no ano 70, que foi
o que fizeram os árabes, né, os árabes islâmicos, depois, né, no século VII, e são todas abominações da desolação, né, das quais profetizou Daniel. Mas o que aconteceu? Especificamente, né, esta advertência de Jesus, ela se cumpre no ano 66. Naquele ano, as forças romanas, elas invadem Israel para sufocar uma revolta dos zelotes, e sob o comando do general Céstio Galo, eles conseguem sitiar Jerusalém. E eles poderiam acabar com a guerra. Isso teria evitado um massacre dos judeus, teria evitado a destruição do templo, teria evitado uma série de coisas. Mas o que aconteceria? Os cristãos, né, os judeus que eram cristãos iriam sofrer, né, estavam em Jerusalém, iam sofrer diretamente as consequências, né, deste avanço das tropas lideradas pelo general Céstio Galo. Mas, inexplicavelmente, ele recua. Ele sitia, ele está com Jerusalém nas suas mãos, mas inexplicavelmente ele recua com as suas tropas, a ponto dos revoltosos judeus perseguirem as tropas romanas. Isso é inexplicável. Os historiadores, estudiosos, ninguém tem respostas. Quem dá resposta para o que aconteceu é a palavra de Deus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Não são os dias da grande tribulação, são os dias do sítio de Jerusalém. São os dias, né, em que o abominável da desolação, né, sitia o lugar santo. Esses dias do sítio é que são abreviados. Com esses dias sendo abreviados, o que acontece? Metade, porque naquele tempo acredita-se que metade dos que estavam lá eram cristãos e metade não era. Então a metade que não era faz de tudo, né, para convencer os que estavam lá que eles tinham vencido, que Deus era com eles, que eles iam vencer Roma e que deviam ficar lá e marcar a posição. Porém, os que eram cristãos lembraram-se das profecias de Jesus. E então, eles fazem o quê? Fugir da Judéia. Entenda, querido, fugir da Judéia para os montes, né? Judéia também tem montes, mas quando ele usa essa figura aqui, ele se refere a sair da Judéia. Por quê? Porque a Judéia seria varrida pelos romanos. Então, a metade que era cristã, né, o que faz? Eles fogem de lá. Ficam os que não são. E um tempo depois, vem Vespasiano com as tropas romanas e com toda a sua ira, varrendo a Judéia. Ele mesmo acaba não sitiando Jerusalém, porque ele volta para Roma para assumir a posição de imperador. No seu lugar fica Tito, seu filho, e Tito, né, que depois vai ser também imperador de Roma, ele é o que faz o sítio. Ele é o que acaba lutando contra Jerusalém. Cerca de 1 milhão de judeus, eles são mortos. Os outros, eles são levados cativos. E ali se inicia a grande tribulação. É a grande tribulação do ponto de vista dos judeus, né? Mas é a grande tribulação não porque ela é muito
intensa apenas no momento, mas porque ela é extensa na sua consequência. Então ela começa ali e ela se estende até os nossos tempos. Por quê? Porque eles são espalhados para todas as nações. Não é algo que vai acontecer no final com a igreja. Repare só quando no que diz aqui a mesma passagem em Lucas. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, meus queridos, quando que isso aqui começa a se cumprir, né? Agora recentemente, né, a coisa de 60 anos, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel toma para si novamente o domínio de Jerusalém. Mas até então ela estava sendo pisada pelos gentios. Então repare, tudo isso tem se cumprido. Por quê? Porque a grande tribulação, ela é grande, não porque no final dos tempos haverá em todo o mundo para toda a igreja, mas porque ela é grande do ponto de vista da duração dela. E repare que interessante, né? Lá no Apocalipse, confirmando nosso entendimento, nos é falado que há os 144 mil que são salvos das tribos de Israel, né? São os primeiros convertidos ao cristianismo dentre os judeus, e depois é salvo uma grande multidão, e nos é dito que essa grande multidão, de toda tribo, povo, língua e nação, ou seja, os gentios, ela é salva no tempo da grande tribulação. Esta é a grande tribulação a qual foi profetizada por Jesus. E a grande multidão, que somos nós, somos salvos desde aquele momento, quando o evangelho está, né, se voltando para os gentios, e o povo judeu enfrenta esta grande tribulação, né, sendo espalhado entre as nações. Como que essa história termina? Também há profecias sobre ela. Por quê? Porque as profecias vão nos dizer que Israel será reunido novamente e todo Israel será salvo quando Jesus voltar. Então haverá uma restauração de Israel, né? Israel já está voltando, né, fisicamente para a Terra Prometida, mas não ainda espiritualmente como deveria. Mas nos é dito que quando Jesus voltar, haverá a restauração física e haverá também a restauração espiritual daqueles que crerem deste povo. Então veja, queridos, momento nenhum, sob hipótese alguma, Jesus declarou uma grande tribulação para os últimos dias que envolvesse toda a igreja em todo o mundo. Isto não é bíblico. E quando você pega todo o conjunto das escrituras, fica algo tão claro, tão nítido, que é preciso muita força de vontade para querer jogar esta passagem que se cumpre ali entre os anos 66 e 73 para um final dos tempos. Eu acho que é muita falta de sinceridade.